Vamos bora lá. A ideia é seguir uma série de palestras preguiçosas, não, tô brincando, preguiçosas porque são contando a história da Vizir, nossa perspectiva, e algumas para a gente contar direito, às vezes, que aí quando vai olhar de novo, alguma coisa que a gente achava que aconteceu em determinado tempo, não aconteceu bem nesse tempo, e para compartilhar ideia, compartilhar coisas legais que aconteceram, algum raciocínio, insegurança que tinha-se na época e ver como hoje, como ele evoluiu, né? Então, fiquem à vontade de perguntar qualquer coisa e também quem já tiver, né, for da época ou não for da época, ou tiver alguma lembrança, confrontar alguma versão, fique à vontade. Para quem, né, não estava na primeira, a gente fez duas partes dessa conversa. Já uma primeira foi o ano de 2010, que aí acabava, né, o produto começou, nome, logo da empresa, evento de lançamento, né, terminar o ano com zero de faturamento. Embora foram 6 meses só, mas esse acabou, né, tinha muita historinha para contar, né. Em 2011, a gente, né, começou a consultoria, tinha 3 visíveis, o produto terminou, né, saiu em revistas, tinha foto do Antônio na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas era né, o que isso virou, mas já tinha, aí começamos a ter um faturamento. Legal pro né, e no episódio de hoje, a gente, né, de 2012, né? Então, o episódio de hoje, podem ficar à vontade, qualquer um, para complementar, mas aí, em resumo, em 2012, a gente já era, né? Uma empresa de consultoria, já, né? Tipo, em janeiro, a gente fez a primeira apresentação de resultado naquela linha, né? Não tinha o dashboard no Metabase, mas vamos mostrar ali para o pessoal como é que foi o ano, onde que a gente gastou, quanto é que tem em caixa. E a gente tinha ali, foi onde a gente começou, vamos deixar um dinheirinho em caixa para qualquer emergência e tal. E uma coisa aqui legal, quando a gente colocando, né? Embora esteja um e-mail aqui meu para mim mesmo, não é que era eu que fiz isso, né? Era mais a gente conversando enquanto estava fazendo o site novo, né? E aí algumas coisas que ali nesse momento do ano de 2012 se delinearam e até que se manteve, né? Que era o que a gente ia colocar ali no site, que era o nosso objetivo, né? Então era foco em desenvolver sistemas sob demanda para alavancar o core business de nossos parceiros e clientes, né? E essa parte do core business a gente demorou um pouco para conseguir chegar mesmo. O que é o core business? Onde a gente, né? Qual é o nosso pedaço, né? E aí, para isso, contamos com uma equipe apaixonada por tecnologia altamente qualificada, à altura para os desafios dos nossos clientes e parceiros, né? Não vestimos a camisa de nenhuma tecnologia específica, pois acreditamos que para cada problema podemos adotar uma melhor tecnologia para resolvê-lo, né? Nessa época, a gente era Rails pra caramba, quando fosse, né, tipo, o que a gente manjava mais, mas já tinha um cliente que era os dois clientes maiores que a gente tinha de faturamento já tinham sido .NET, então, isso já meio que foi forjando um pouco o que a gente acreditava fosse de tecnologia, né? Então, assim, o legal de achar esse, que, assim, desse e-mail, de novo, né, o Antônio estava fazendo, embora esteja aqui do André para André, não era uma coisa minha, que eu só usei de rascunho, né? Só coloquei o print para ter a data, né? O que a gente colocou, então, a gente estava colocando para pôr no site, é um negócio que, se você for hoje, ele ainda faz sentido, né? Tipo, putz, é um conjunto de objetivos e coisas que a gente segue, que a gente praticou, e que coisa, por mais que naquela época a quantidade de clientes, ou os clientes que a gente estava ainda eram muito incipiente, a gente ainda estava ali, né, não escolhia grande coisa, estava só tentando fechar alguma coisa, né? Não, no momento em si de mercado era meio remar contra a maré, né? Porque você tinha empresas similares a gente, começaram junto, que eram especificamente de uma tecnologia. Então, você tinha uma plataforma tech que era só Rails, você tinha uma Code Miner ali com o Fábio Akita, que era só Rails, aí você tinha uma Lambda 3 que era só .NET, então você tinha a galera que era um pouco mais conhecida era especificamente de uma tecnologia, a gente mesmo nesse mundo falou, não, acho que a gente vai ser melhor se a gente... Talvez a gente não é tão bom em uma tecnologia assim, mas acho que resolver problema a gente é melhor. Então vamos fazer um negócio mais amplo, né? E aí aqui, né, tipo, só para coisa, né, a Giovana, que era de suporte, eu tô brincando, a filha do Antônio, tô brincando, aqui é nosso escritório, né, aqui, pessoas que estavam em 2012, a gente terminou 2012 com com mais gente, né, não eram só esses, mas tem lá no final mais uma fotinho, mas era aqui no nosso escritório, tinha essa parte que era TV e coisa, e do outro lado era a mesa, depois tipo, essa que tinha.
E aí o Zambelli, daqui, né, presentes ainda, o Zambelli, o Thiagão e o Paulão. Eu e o Antônio que deve ter tirado a foto. É, eu que tirei a foto. Aqui o escritório, tipo, Thiagão na fase vai Corinthians, isso aí, Valnei, boa, né? Agora ele era Corinthians, vai do coisa, né? Tipo, depois a gente coloca, né? Na festa de ano 2012, do fim de ano de 2012, era a final do Mundial do Corinthians. E esse aqui é o Tiagão escritório. ficou hiper feliz na festa porque ele ganhou o Mundial e foi, não estava na festa, né? Hoje ele não quer nem saber de futebol. Mas aí aqui, então, né, tipo, esse foi o escritório, era primeiro, só tinha essa mesa e o Paulão, que está aí na call. Durante muito tempo a gente brincava que parecia que ele tinha ido. A gente já disse isso, né? Mas para audiência rotativa, a gente parecia que ele estava num escritório que era pegadinha do Silvio Santos, alguma coisa assim, porque ele entrava, chegava para trabalhar, sentava nessa mesona sozinho e ficava, porque não tinha mais ninguém às vezes. Eu estava num cliente, o Fabrício no outro, o Antônio no outro fazendo outra coisa e o Paulão lá sozinho. Opa, vim para trampar, né? Tipo. Aí tinha uma tia boa, né? Já que virou coisa inútil, mas não vou me estender nessa, né? Paulão é o testemunha que tinha uma tiazinha que andava, vagava pelo prédio que a gente entrava, que ela, se a porta estava aberta, ela abria a porta do escritório, e o prédio era legal até assim. Ela entrava e sentava nesse sofá aqui e começava a tirar os doces que ela tinha para vender. Assim, olha, eu tenho para vender tal coisa, tal coisa. É verdade, tinha esquecido dela. Outra curiosidade é que essa mesa temos até hoje lá no nosso escritório, né? É isso aí, tentando. Mesas e cadeiras, elas ainda são utilizadas. A Elas cadeira, alguma ainda outra se perdeu. existem lá no nosso escritório até hoje. Isso, boa. E a placa, né? Essa placa é a mesma que tá É a mesma que no. está lá na frente do elevador, isso aí. Ela nem é o melhor design, ou quando fosse coisa, você fala, não, mas a gente levou ela para coisa, então ela é mesmo, ela vem mudando junto, né? Aproveitando investimentos. A É isso lousa aí. também, né? A lousa de vidro que estava aí na parede está lá no escritório, né? Boa. Bom, aqui, nesse um apanhado, né? Então, a gente começou o ano, né? Que fechou ali no outro. Instituto Paulo Freire, que foi nosso primeiro cliente, a Interfloat, que depois foi comprada para a XP nesse momento, em janeiro de 2012, ela tinha sido comprada ali há pouco tempo. A gente ficou até março full time, depois prestando alguns serviços, e a VTT. Esses eram os principais clientes que pagavam a conta ali, né, que estava dando ali fazendo algum caixa no dinheiro da Visível. Vários outros, então você pega, né, como eu já disse, né, para quem a gente monta essa apresentação e vai pegando os e-mails ali no Gmail, então várias propostas furadas, várias coisas assim, mas esses eram os três que pagavam a conta, né? Quer falar? Conta firme, né? Aí, né, tipo, outros projetos, aí teve projetos que a gente ia tentando fazer à parte, que eram os projetos que não eram de alocação, né, então tem da Neo Serviços, que foi um que a gente falhou, mas esse a gente vem falhar no fim do ano de 2012 nele, né, tipo, não conseguiu entregar o que o cara queria, que era um mini RPzinho, o Farfalina era um que a gente falou, não pode ter servidor, ele tem que rodar tudo, tudo no free do Google App Engine, sem banco de dados, então pegava as fotos que eram do site, pegava do Google Fotos, então era, dava mais trabalho, gastou mais com o molho do que com o que a gente entregou ali. O Yasuda, que era, aí empresa super tradicional, essa tem uma partezinha legal, né, que aí o Vitor, que é o designer da Visir, primeiro designer, quando ele chega, né, Yasuda é uma empresa super tradicional lá, assim, de seguros, muito certinho e tal. Aí o pessoal, aí chega, né, a gente vai com o designer, e aí era para fazer um dos primeiros trampos de design, que era para a gente fazer um design de alguns widgets para o site deles, integrado com o Google, e pegando do Google Finance os negócios, então o serviço até era simples. Aí chega, a reunião foi legal, a gente com medo, porque a gente não sabia fazer muita reunião de designer, não conhecia direito o Vitor, mas estava mandando bem pra caramba. Aí chega o comentário do cliente, nossa, depois, né, não para mim, né, depois, para outra pessoa que estava lá envolvida. Nossa, adorei a reunião e tal, né? Mas não, só o designer deles que é meio estranho, né? Cabeludo, todo tatuado, né? E não sei o quê. Tipo, né? a gente não chegou não seguiu o dress code, né? Deles, que era não, social e tal. Né? Aí o Vitor, a gente vamos pegar o lado bom. Eles gostaram, mas no fim deu tudo certo. A gente foi mais vezes, mas era assim, né? O lance de outras épocas, né? Hoje acho que os clientes já não vai encher o saco. 10 anos que passaram, vai encher menos o saco, porque foi um tatuado, né? Mas é muito louco que hoje, né, se fosse 10 anos atrás, nem isso aí, né? Tipo, já você teve uma
Putz, ó como o cara, o braço do cara é todo tatuado, que estranho. E esse aqui que eu coloquei, teve os outros projetinhos pequenos, e esse foca no cupom, teve um, foi legal, ele era um serviço de cupom via SMS, né, mas nem é esse lá vendido para o Ceará, totalmente, para um cara do Ceará que estava começando uma empresa, e aí a gente ali, né, putz, temos que ir melhorando a qualidade do que a gente faz, é um projeto do zero, vamos fazer a coisa, então aí falou, é uma boa oportunidade, então vamos usar isso, vamos fazer ele todo com par e TDD, né, aí depois, então, pegou, acho que até estava eu, Davi, depois mais alguém ajudando, a gente chegou, pô, vamos fazendo em par, eu não aguentava mais parear com o Davi, aí depois chega, mas era o bom e o ruim do parear, mas a gente falou, não, vamos, então acho que foi um sistema que ficou inteirinho, assim, com TDD, tudo bonitinho, que a gente achava, não, temos que ir nos puxando, em alguns projetos a gente não consegue, nesse aqui acho que a gente tem controle mesmo que a gente gastasse mais do que a gente tinha orçado para o cara, né? Mas até nesse projeto foi um que gerou uma discussão que de vez em quando a gente cita, né, com o próprio Davi na época, que o Davi estava falando, não, assim, não, a gente tem que ver, a gente estava em uma reunião discutindo, exatamente decidindo isso, né? Puta, vai fazer com TDD, vamos fazer em pair, vamos aprender tal. Aí o Davi falou, eu falei, meu, só temos que ver que eu acho que o orçamento não cobre isso, né? Puta, não vai cobrir e tal, não sei o quê. E por outro lado, tem a expectativa do cliente de prazo também, então temos que olhar isso. Aí o Davi puxou uma assim, não, mas a gente tem que entender o seguinte, né? Nem sempre, o Davi era sócio nesse momento lá, né? Nem sempre a gente vai conseguir atender todo mundo, né? Então, se o projeto não der certo, tipo, a gente não conseguir entregar, atender a expectativa do cliente, mas a gente aprendeu, fizemos com teste, entregou engenharia foda, meu, tá valendo. Na hora, eu e o Panta quase junto falando, não, você tá louco, viu? Nem podemos, mano. Não, primeiro tem que atender a expectativa do cliente, meu. Não dá para me virar pro cara e falar, não, o dinheiro que você me pagou eu não vou te entregar, mas eu aprendi, ó. Então foi até uma discussão ali que a gente pegou, não, meu, a gente pode, se a gente farcar e fazer isso, vai ser do nosso bolso esse investimento, porque não faz sentido para o cliente, ele quer o problema dele resolvido. Ele não veio pedir para a gente fazer em TDD, fazer em limpar ou coisas desse tipo, né? Então até para a gente foi uma discussão ali meio marcante, foi meio um divisor de águas, assim, puta, a gente tem que fazer a melhor tecnologia possível, mas que atenda o cliente, não só fazer tecnologia para estar confortável que estamos fazendo uma coisa legal, que estamos aprendendo, né? Então, e é um negócio que a gente sempre tenta trazer bastante essa reflexão, né? Mas naquela ali foi uma discussão meio pesada. Legal, bom ponto, tinha. E a gente tinha uma ideia que, de repente, podia ter um produto no meio disso tudo, né? Quer falar, Antônio? Sim, Aí, na empresa anterior, né, acho que a gente já comenta um pouco, né? Eu e o Panto trabalhava com empresa que fazia coisas para telecom, né, para de call center. E aí, por conta dessa empresa, tinha um cara que eu conhecia lá, que ele tinha uma empresa de venda de crédito consignado, essas empresas que engana, que na época eu não sabia, né, não conhecia bem, mas que engana aposentado, que fica vendendo empréstimo para aposentado. E aí ele, consegue pôr um discador? Aí eu descobri um discador open source e a gente meio que colocou um discador open source para rodar lá para ele, dava manutenção nisso. Em algum momento a gente pensou nisso, puta, de repente é um produto, vamos ver esse mercado. Chegamos a contratar uma pessoa meio para ser um cara de suporte, porque é um produto open source, mas no final não deu muito certo. Assim, a pessoa não encaixou, ficou um mês com a gente, um mês e pouquinho, né, Panda? Ficou um mês com a gente, saiu fora. E aí logo também esse cliente, acho que ainda ficou, esse cliente ainda ficou um ano mais ou menos, mas era um cliente de muito altos e baixos. Tem hora que tem bastante trabalho, bastante posição de call center, o negócio tem hora que não. Então, logo a gente viu que não seria o caminho, e principalmente quando lembrou de telecom, que era uma área que a gente estava querendo fugir, não animava muito, não. Foi só a ideia inicial ali de um potencial produto. Então, falando, né, como consultoria, nada a ver aqui, ó, temos, né, antes todo mundo que entrava, a gente já falou no passado, mas todo mundo que entrava na Vizir ganhava uma caricatura, então temos aqui do Tiagão, e aí, como você vê, em 2012, né, até o moço da caricatura, ele ainda fazia no papel, mas depois ele só fazia a versão digital, né, primeiro ele fazia uma versão no lápis e depois ele mandava, né, mas aí eu... E contratamos, a gente já acabou de falar um pouco dele, contratamos o nosso primeiro designer, né, mas tinha que saber HTML, porque a gente não sabia se tinha trampo, para que a gente fazia, os tipos de sistema que a gente fazia, falou, mano, na dúvida esse cara tem que programar. Ele não era um programador, mas ele sabia de HTML e CSS. Mas a gente tinha realmente muito medo de falar, putz, a gente era lá em 5, 6 pessoas,
putz, mas não vamos, esse cara não vai ter trampo, a gente não tinha demanda, mas até foi um beat, o Antônio até que puxou esse assunto, mas falou, putz, pra gente entregar melhor, a gente vai ter que entregar, mas, né, tipo, melhorar a qualidade do todo da entrega. Hoje, para quem contrata, não sabe, né, que é outro cenário, né? Então, isso acho que foi um ponto legal que agregou, e, né, que depois, hoje, foi tipo, foi importante, né, na história da empresa. Ele até, O né? quanto? Pode falar. Não, acho que ele na época, acho que ele nem sabia tanto, a gente foi ensinando, mas ele trabalhou comigo e com o Daniel Artou numa agência de publicidade que a gente trabalhava antes de vir para a Visir. Sim, Trabalhava até. nós três juntos. Né? E quem indicou foi o Tiagão, né? Falei, ô Tiagão, talvez vai contratar um designer, Tiago. Então, tem um mano aí que eu conheço, não confio muito nele, eu vou te dar o contato, mas não põe minha mão no fogo, não, hein? Tiagão sendo imparcial e fazendo. Não, ele é bom, mas tinha uns problemas aí e tal. Mas, mas não fez. Indicou, né? Mas foi legal, e é isso, realmente. Tinham, né, já conhecia ele de outras jornadas aí, né? Então acho que foi uma boa. Deu match, né, nas coisas. E aí aqui se abre, né? Tipo, putz, quando a gente falou, né? Quando a gente não era específico de tecnologia, aí a gente não realmente não é. Também a gente não é que a gente mirava que tinha que fazer isso, mas putz, um cliente era PHP, Ruby, no outro era .NET, tinha um monte de projetinho pequeno em Ruby. A gente, além de WordPress, que faltou citar aqui, VTiger, que era um CRM, DSpace, né, Moodle de cursos. E que tinha esse DSpace tinha uma variação brasileira, que é o Corisco, né? Então, só porque o DSpace ele é um software de biblioteca feito pelo MIT, que usa. Como é que era? Aqueles negócios XSL, né? XML, XSL. Né? XSL, aquele bagulho que é um parto, né, mano? 2006, 2007 total esse negócio, assim, né? E aí a gente sofreu para. Mas então a gente aparecia, não, a gente customiza, não, vamos lá, né? Tipo, XLS, isso aí, XSLT. Isso aí, E aí a gente, daí a versão, e a Corisco era uma customização em cima, né? O objetivo até era legal pra caramba, porque o que a gente estava fazendo era um projeto financiado pela Petrobras, que era pago, né, pelo Instituto Paulo Freire, que era para fazer o acervo Paulo Freire. Hoje, acervo Paulo Freire, se colocar, eles até estão com uma versão genérica do The Space, porque depois foi sem as customizações que a gente tinha feito, porque né, foi mudando a versão do The Space, e essas customizações foram quebrando. Mas era até para catalogar tudo que o Paulo Freire produziu e que se tinha sobre ele, né? Fotos, anotação, lista de compra do mercado, né? Tipo, então era para ter todo um coisa e realmente feito por pessoal né, cadastrando como um acervo mesmo, como uma biblioteca. Então o projeto era legal, mas era desesperador mexer nele, né? Então o Naka, quando chegou na Visir em 2012, o primeiro que ele mexeu, a coisa que ele mexeu foi nisso, porque ele manjava em Java, de Java, do Nakamashu, nossa, mas esse era desanimador, né? O Paulão, que tá aí também, né? No Moodle também, você vai customizar uma coisa no Moodle, dá um trampo, não sei o que, então a gente mexia, né? E olhando nos e-mails, esse VTiger, que era de um CRM, aí tá lá umas trocas de e-mail do Antônio, pô, de repente a gente podia fazer em cima do VTiger um produtinho de CRM, né? Pô, de repente é uma boa, vamos fazer, né? Tipo, então a gente ficava ali testando a ideia, a gente subiu pra gente um CRMzinho desse e pra Multiedro, que a gente já falou dela no slide passado, no processo passado. Então, você vê que né, em um ano ali tinha trabalhos aleatórios bastante. Tem outros 2 projetos que a gente fez, além dos que a gente comentou, que a gente fala em detalhe mais para frente. Esse aqui, quando a gente falou do trabalho de design, essa é uma das coisas mais inusitadas, e ali aqui é o lance, o que acontece quando você não fala não para o cliente, né? Tipo, e de novo, não é que é culpa do cliente e das pessoas, uma pessoa envolvida nisso, Luiz, é uma pessoa que a gente gosta pra caramba, e que foi, então não assim como a gente está envolvido nisso, né? Não é zero crítica, mas é o lance do coisa. Esse site, então a gente estava com o designer, né? Contratado, que já tinha feito algum trabalho legal. E esse projeto do Mova Brasil é um projeto de educação com polos pelo Brasil inteiro. Então era bem legal, assim, e aqui era onde eles consolidavam os dados desse
projeto. E ali, né, tipo, só que o sistema, a versão original, ele foi crescendo muito, esse projeto, tinha gente em muitos lugares, muitos educadores colocando informação ali, ou os monitores, os supervisores desses educadores, e aí quando a gente, e era tudo em Access, e tava dando todos os paus de você ter um sistema grande em Access, base que corrompe, não sei o que, vamos fazer a versão web. Só que aí chegou-se a coisa, não, mas todo mundo já está treinado nisso, vamos ter que fazer a versão web igual ao Access. E a gente acreditou, a gente aceitou, né? Esse era o pena, tipo, aquela, não, vamos fazer, a gente põe os botões, então esses botões em cima, que tá em localhost e os botões, e esse aqui esse e-mail já é um e-mail pegando pro Vitor, falando, mano, Vitor, a gente não pode esquecer desse negócio que a gente fez, foi muita cagada. Porque depois não parava de pé, né? O formulário não é igual, os botões, a lógica muda, né? Você não tá fazendo coisa, mas a gente fez. Né? Tipo, a gente fez, a gente gastou um tempo, gastou tempo nosso e do cliente, o dinheiro do cliente. Então, né, tipo, tem erro, é um erro quando fosse, porque a gente não disse não, falou, mano, é melhor retreinar todo mundo, porque é web, é outra coisa, vamos aproveitar e ganhar algumas coisas, melhorar esses menus e tal, né? Então, acho que é o lance do... Quando olhando para esse, passando nos e-mails de vários projetos que a gente fez, que o Paulo Freire teve uma época, Paulão, Fabrício, eu, em uns pontos, trabalhando bastante e outras pessoas ocasionalmente trabalhando no Paulo Freire, do Instituto Paulo Freire, mas esse era um que a gente falou, mano, a gente cagou aqui. Esse aqui eu coloquei porque foi um evento, até o Antônio que gostava bastante do começo, que acho que começou, não sei se foi o Antônio que achou primeiro, mas que no seu momento, em 2012, ele tinha uma importância legal de conectar pessoas e um momento de startup em São Paulo e tal. Você quiser falar um pouquinho, Antônio? Sim, sim, sim. Ah, não, nem sei, deve achar alguma coisa, mas ali em 2011, 2012, acho que até 2013 ele foi bem relevante, era um evento que tem, o pessoal... Tem rastros dele até 2017, 2018, assim, quando eu fui procurar. Foi ali, nessa época, para o Vale do Silício, aí trouxe alguma coisa e realmente começou um boom de startup em São Paulo, e era um evento bem legal, assim, onde o pessoal ia realmente para fazer network, né? Startup apresentar a ideia tal, e depois tinha uma sessão de network incentivado, que era legal, e era um evento que a gente ia bastante, mas só para conhecer, conversar com o pessoal da área de tecnologia, assim, foi. Mas no final, acho que nunca saiu nada daí, né, Pantano? Não, a gente né? gostava, recomendava, mas nunca saiu. Recomendava, mas era muito mais para ver o que estava rolando do que nunca rolou nenhum business, nenhum projeto a partir desse cenário, não. Acho que com o cenário, né, desse que tinha esse cenário de... E começou aí muita gente legal nesse evento, assim, e esse cenário do network incentivado, que é network incentivado, o pessoal colocava, né, tipo, você tá com um númerozinho ali, né, 1, 2, 3, agora o pessoal com o final 1 se reúne ali, agora o pessoal... Então você vai mudando a turminha que você tá, e cada um se apresenta, faz um pitch rapidinho. Então era um evento que, né, e aí tipo, aí começou a ter palestra com o pessoal do 500 Startups, a Berry, que era daqui, foi para lá, então era onde você conseguia ficar ligado em coisas que estavam rolando muito rápido, assim, né, tipo... Mas embora que vez é isso. É o bem de evento. Foi legal, mas a gente não fechou nada vindo dali, né? Não, nada de relevante. Quer falar? Um outro eventinho que a gente fez aí foi, acho que em setembro de 2012, a gente pegou um final de semana lá para fazer um Hack Day, né? Aí são as fotos do pessoal trabalhando ali nesse dia. A gente mirou fazer, a gente sempre teve ali o PlayStation no escritório, né? E o pessoal jogava bastante FIFA contra, né? E aí a gente fez um sistema, um sitezinho ali responsível de ranking do FIFA. Então a gente sempre... Quem jogava ali registrava um contra o outro, quem ganhou ele ia montando um ranking. A gente até montou uma lógica ali de ranking meio similar que era do UFC, né, Panta? Que quem está em primeiro só desafia quem está mais ou menos no mesmo nível, senão você tem que ganhar primeiro dos de baixo para poder desafiar o outro tal. Mas era só para brincar mesmo, uma brincadeira legal. E tem um cara aí que eu não sei se hoje ele é conhecido, mas na época ele era bem conhecido. Ele é CTO da Lura hoje. Como? Ele é CTO da Lura hoje, eu tava procurando. Ele é um CTO, aí eu falar, eu não lembro qual que é o papel dele, mas CTO, tá? É o Sérgio Ramos, Sérgio Lopes, né? Sérgio Lopes, Sérgio Ramos é jogador, né? Tá vendo? Não? É o Sérgio Lopes, que é o CTO da Lura, ele tava aí porque ele conhecia o Davi, vamos chamar um cara de fora, tal. Então ele participou também desse Hack Day aí que a gente fez.
Isso aí. Aqui, antes até de a gente ir para outra, agora começar as novelas, né? Quando fosse, acho que tem aqui, né? O Davi, a gente fala umas vezes aqui, que é esse que está aqui atrás do Tiagão. Ele, então, em 2012, ele virou sócio da Visir e 2014, ele saiu da sociedade. A gente já tinha trabalhado com ele antes na outra empresa, meio que perto ali da empresa, e ele já tinha, tinha trabalhado na Abril, estava fazendo uma ideia própria e tal. E aí ele se interessou, começou a colar ali com a gente, aí tanto esse projeto, né, Foca no Cupom, e teve um outro do Scabu, que a gente faltou colocar que a gente fez. Então ele acabou, né, juntando a sócio e muito trazendo, olha, ele era um cara mais, até em algumas coisas, mais chatão, não se for de tecnologia, e tinha uns relacionamentos e alguma coisa, tipo, do projeto da Abril e das coisas que era que a gente não tinha uma entrada nesses caras de uma empresa mais tech. Então acabou, e isso fez efeito, tipo o Nicola, que a gente foi ouvir do Nicola até um monte de cliente depois, era chefe do Davi, né? Foi indicação do Davi. Mas acho que o grande ponto ali que fez a gente chamar ele ali, né? E aí ele se interessou, foi bastante que ele é um cara, né? Acho que Kiyoshi, Tiagão, Zambelli, acho que o pessoal chegou a trabalhar com ele. Ele é um cara hiper antenado e, xiita pra cacete, cabeçudo de arquitetura, assim, estuda pra cacete arquitetura, né? Eu e o Panta, a gente gosta de tecnologia, desenvolve, é curioso, mete a mão, mas ele não estuda teoria para valer, né? Então, ali na época, falou, acho que é importante a gente trazer alguém que é mais cabeçudo ali, que traz mais teoria, e foi essa a ideia, né? Que ele era, bem xiita mesmo. Eu uso bastante esse termo, Guilherme. Né, nessa parte de arquitetura, né? E tem umas visões bem legais. Você pegar lá em 2011 para 2012, ele já falava, JavaScript vai dominar o cenário. Tipo, ele falava, o negócio não é Rails, o JavaScript vai dominar o cenário, back-end e tal. Então, é um cara que, por estudar bastante, tem uma visão legal para caralho de tecnologia. Depois ele saiu para um cliente, virou cliente nosso já por várias vezes, tá? Então, é um cara legal. Acho que a gente tocou nosso primeiro projeto em Node por causa dele, né? Foi mais ou menos nesse ano, em 2012, acho. Eu não achei do tempo dele, né? Na real. Como? Tava muito à frente do tempo, né? Querer mexer com Node em 2011 é coisa de masoquista, né, velho? Sem zoar, mano. Não, é um pouco isso mesmo, Esse balanço que era o que a gente... Tipo... 2011, gente, não tinha ECMA 5 não, hein? Acho que era 2012, acho. 2012. Eu acho que o Voitel foi 2013, eu acho, porque o Naka entrou em 2012. Foi 2013. Porque o Naka entrou em 2012, ele entrou no fim de 2012 e tem um monte de trecho dele mexendo mexendo no corisco, né? Tipo, é por isso que eu... Aí depois Mas esse aí, 2013, foi o do Voitel, que depois a gente colocou. Esse foi legal, assim, né? E tanto que é isso, não tinha ECMAScript, tanto que não vou indo um pouco para frente, a gente inventou um CoffeeScript lá, né? Aí, tipo, a gente usava CoffeeScript por causa disso, né? Do mesmo jeito que ele acerta e dá umas dentro, ele também erra, porque ele era um fã de CoffeeScript, né? Era o que tinha na época, né? Ora isso, ora cru, né? E esse aqui é o Antônio, ó, pessoal. Verdade, viram? Sem barba e cabeludo. Aí, ó, esse aqui é o Antônio, quem não vê sem barba e tá, né, tipo... Aí, né, falando de o faturamento, né, então a gente foi para 890 mil ali, com 10 pessoas, então apesar, né, caiu, tudo bem que ele caiu no finzinho, né, o faturamento, que, putz, era legal, e aqui foi um bom teste, brincando, né, para ver se quando acontecem esses problemas, então, se a gente realmente acreditava no modelo, acreditava na empresa. E esse cenário aconteceu mais uns 2, 3 anos depois. A empresa cresceu, tinha mais clientes, começou a ganhar um corpinho, né, de ter um time, mas era menos lucrativa do que foi no final de 2011, né? Se fosse pensar exclusivamente financeiramente, a gente fez mais do que a metade com menos gente, né? Então falou, putz, que vantagem Maria leva aqui da gente seguir desse jeito, mas não, tem todo o lance de construir o time, de ir para frente, de fazer projetos mais legais e tal, que é legal ver que, puta, isso aqui se comprovou, né? Mas que você olhava ali quando tem uma apresentação lá mais para frente, tipo em 2017, 2018, que aí alguns, tipo o Tiagão, hoje está sendo bastante citado o Tiagão, fala, pô, então, é sempre a mesma coisa, tem uma desculpa, por que não deu certo, por que não deu a lucratividade e tal, mas era, né, tipo,
o objetivo, acho que olhando e tentando melhorar, né? Mas acho que esse foi um bom teste. E aí, já quase terminando, né? Aqui quem estava na Vizir na festa do fim de ano de 2011. Coisas que a gente copia, né, do quando fosse. Então aí, precisamos fazer uma festa de fim de ano, onde é que vai ser e tal. E aí, vamos fazer no... A anterior tinha sido no Raft, mas era pouca gente. Agora tem mais gente, vamos fazer no Hotel Fazenda. Vamos fazer Hotel Fazenda, a empresa que o Antônio trabalhava, e depois a Voice a fazia nesse Hotel Fazenda. A gente copiou a ideia e aí fez no mesmo lugar, já para, tipo, era o que a gente sabia, né? Então, putz, beleza, bora lá, né? Então, acho que isso. E aí foi onde teve a primeira edição do Amigo Ladrão, que depois ele, ao invés de fazer Amigo Secreto, que durou por alguns anos, a gente teve que tirar depois só lá, tipo, acho que 2016, 2017, foi ficando muito longo, muito grande. E aí tem a história, esse daqui, isso, o Chocotone, tá até aqui, Paulão, em sua homenagem. Esse daqui à esquerda é o filho do Ivan Santos, por acaso. O Gustavo, o Ivan tá por aí? Acho que não, né? Tô aqui. Então, aí, ó. Esse é o filho, que é meu afilhado aí, filho do Ivan. Ele pegou ali nos presentes no Amigo Ladrão, ele pegou um Chocotone, e o Zambelli, na vez dele, teve a pachorra de ir lá e roubar do moleque. Ô, Zamba, não se preocupa com que eu falei a mesma coisa não, tá? Opa! E roubar do moleque, você olhava pro moleque, o moleque tava quase chorando, porque ele tava tão feliz com o Chocotone, de 1 quilo, e o Zambelli foi lá sem dó nenhuma, é uma cara de perna da puta do Zambelli, né? Eu falei... Eu tô de cara que o guri do Ivan, em 2000 e sabe-se lá quando aí, tem o mesmo cabelo do que o Ivan tem hoje, né, cara? Você vê? Igualzinho, né? Legal. Foi legal. Quando chegou a minha vez lá, por um momento, tipo, ficou tudo em silêncio, o tempo congelou, tipo, não, ele não vai fazer isso, né? Mas só complementando, no final da história eu roubei, mas no final do Amigo Ladrão ele pegou de volta, tá? Porque aí... Não, pior é que quando ele foi pegar, ele pegou um dos prêmios mais bosta que tinha, né? Aí alguém fala, vamos roubar dele, vai. Porque não é tipo, né? Cara, Se o Gustavo aparecer aqui, eu pedi pra ele aparecer como tá agora. Aí foi, né? E aí virou, toda vez que a gente via ele, era o Panetone, ou Chocotone, né? Então virou o apelido. Virou o apelido dele. Ele até chama Gustavo, mas né? Tipo, né? Mas não. E é isso, no fim, foi mais que 40 minutos. Acho que esse ano tinha menos assuntos variados, mas acho que até no fim das contas até passou o tempo aí. Acho que é mais só para compartilhar, reviver, homenagear quem passou. E muito obrigado a todos aí. Quem quiser complementar ou falar alguma coisa, fique à vontade. Dúvidas, pode falar aí.